Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estava aqui pensando e hoje nós vamos falar sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e, afinal de contas, o que é ser trabalhador em 2021 no Brasil. Todas as vezes que nós vamos pensar sobre a racionalização e padronização da produção industrial, todas as vezes que nós vamos pensar sobre a aceleração e padronização de processos dentro de empresas, nós chegamos à conclusão que tudo começou, de fato, em 1911, com a publicação do livro Princípios da Administração Científica de Frederick Taylor. A preocupação de Taylor, o pai, o fundador, o criador do Taylorismo, era exatamente dividir o trabalho de forma total e completamente racional, padronizada, aperfeiçoada e detalhada. Toda a produção era pensada, era projetada para ser ágil, rápida, eficiente. Qual era o papel do trabalhador nessa articulação, nesse modelo taylorista do próprio mundo do trabalho, dentro das indústrias? Nada mais é que o papel de repetidor de determinadas funções pré-estabelecidas. O homem, naquele momento, especialmente no início do século XX, era tido como algo parecido com uma máquina, já que a robotização estava ainda em processo muito inicial. Não havia praticamente nenhuma fábrica, nenhuma indústria com robôs. O que acontecia naquele momento era um salário muito baixo para os trabalhadores, uma rotatividade gigantesca das funções e raramente a garantia de direitos trabalhistas. O que acontecia também na época de Taylor era uma tentativa de diminuir o impacto do trabalhador sobre a produção, regulando a sua atividade o tempo inteiro. Nós podemos imaginar que um trabalhador acostumado apenas a fazer o tempo inteiro a mesma função está muito próximo da loucura, como nós já vimos no filme do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos. Essa repetição alienada da mesma função mecânica era muito comum no início do século XX. Então nós temos a fábrica da Ford, nos Estados Unidos, que criou a possibilidade de implementação do Taylorismo, uma teoria que teve na fábrica da Ford a sua implantação por volta de 1914. Ora, o trabalhador no Fordismo, como ficou conhecido o modelo, era muito importante, mas ao mesmo tempo ele era importante porque não havia ainda máquinas para realizar a sua função. Havia sim uma retribuição salarial, uma época que os Estados Unidos vivia uma grande depressão econômica e por isso também precisava de gerar empregos. O Henry Ford foi sempre muito envolvido com a política norte-americana, especialmente a política armamentista, e por isso mesmo a fábrica do Henry Ford empregava muitos trabalhadores, evidentemente com salários precarizados. Com o passar do tempo, esse formato, essa fórmula racional de organizar a empresa, a indústria e a produção, ela foi se aprimorando e nós tivemos aí alguns modelos que vão sucedendo até chegar, por exemplo, ao Toyotismo, ligado evidentemente à fábrica da Toyota no Japão, no período que a gente conhece então na história como o período do recrudescimento da Guerra Fria, ou a retomada de todas as operações industriais do Japão. Nesse momento, então, aparece o que nós chamamos de controle de qualidade total. Nós temos a representatividade disso em símbolos, em signos muito próprios desse contexto, os chamados ISOs, que são categorias em que a empresa, a indústria, vai chegar e a cada patamar ganha-se um selo de qualidade. O just in time, ou seja, a fabricação sob demanda, a fabricação ou a chegada das peças na fábrica para montagem apenas com a necessidade
do momento fez com que esse modelo se tornasse muito lucrativo para a Toyota. Por isso mesmo a empresa ingressou novamente no mercado de automóveis no mundo todo. O controle de qualidade total do toyotismo favoreceu então a ampliação do mercado da Toyota e até hoje é uma marca para a empresa, assim como também foi o Fordismo para a Ford. O toyotismo então criou essa noção de que é possível controlar de uma maneira imediata e restrita a função do trabalhador dentro das empresas, gerando então menos acidentes de trabalho, gerando então também desgaste de matéria-prima por erros do ser humano. O trabalhador então, ele ingressa no toyotismo como uma ferramenta racional diante de robôs, diante de máquinas que fazem, digamos assim, a grande parte do trabalho. O que é ser trabalhador no século XXI, depois que nós tivemos a experiência do Fordismo, baseado na teoria do Frederick Taylor, e ao final do século passado, com o toyotismo. Então, o que é ser trabalhador hoje? Especialmente no Brasil, ser trabalhador hoje é viver à mercê da desregularização ou desregulamentação do trabalho o tempo todo. Nos últimos anos, os direitos dos trabalhadores foram sendo tirados, minados, precarizados. Os sindicatos tiveram um enfraquecimento a cada ano cada vez maior e isso foi gerando, então, uma instabilidade nos serviços das empresas. Nesse atual momento, o Brasil passa por uma desindustrialização severa, aguda, e cada dia que passa, as indústrias elas se conectam especialmente aos grandes mercados. E por isso mesmo, o que nós temos hoje é um espalhamento da produção pelo mundo todo e apenas alguns lugares em que a montagem de alguns produtos é realizada. Cada vez mais, então, o trabalhador industrial é abandonado, é deixado e praticamente é uma figura que não mais existirá dentro de alguns anos. A precarização do trabalhador na indústria brasileira representa no século XXI um dos grandes desafios do mundo do trabalho. Qual será então a solução para o desemprego, para o agravamento desse desemprego nos dias atuais? Uma das pistas que nós temos hoje é exatamente o fenômeno da terceirização do trabalho, ou em alguns casos, a forma mais severa de exploração do trabalho humano, da mão de obra humana, que são as redes que fazem o atravessamento entre o produtor e aquele que é o consumidor final, colocando-se como atravessadores, contratando então a um valor muito baixo pessoas para fazerem as entregas, os famosos entregadores de aplicativos. Isso é uma realidade que nós vivenciamos no nosso cotidiano e talvez seja a grande marca desse início do século XXI no mercado de trabalho pelo mundo afora. A precarização acontece à medida que a desindustrialização também amplia-se no mundo todo, especialmente nos países que ainda continuam dependentes das maiores e grandes economias do planeta Terra. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e um grande abraço!